aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, vamos estar orando pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, Pai querido e amado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, desde já te agradecemos, Senhor, por estar no teu templo, por estar nos teus atos, por estar na tua presença, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos protegido, ter nos dado uma semana abençoada, cheia de bênçãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, as benfeitorias que o Senhor tem feito diante de nós, Senhor. Mesmo a gente sem merecer nada, o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir com a tua promessa. O Senhor é fiel para cumprir com os teus propósitos sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus também, Senhor, nessa noite, nós te agradecemos por esta palavra a qual o Senhor, Pai, deu a tua serva. Para, Pai, passar para a tua igreja, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração, Senhor. Que não seja, Pai Santo, Pai querido amado, só palavras soltas ao vento, mas que sejam, Senhor, palavras vivas, palavras eficazes que possam falar no nosso interior, para que possa haver mudança, para que possa, Senhor, nos instruir, para que possa nos moldar, para que a gente possa ser uma nova criatura na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, a palavra se encontra lá em Isaías, capítulo 43. Amém? Mas agora assim diz o Senhor, formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. O teu Salvador deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei o homem por ti, os povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Glória a Deus! Irmãos, essa palavra, ela já nos deixa bem claro e nos afirma o quanto o Senhor, Ele nos ama e o quanto Ele fala para a gente não ter medo. Porque Deus chamou o barro como sopro da vida de Adão desde a criação. E Ele, para a gente estarmos aqui nessa noite, Ele deu o seu povo, né? O seu povo, né? Ele deu o seu povo, que a palavra fala, que era para a gente não errar e viver em santidade. Se a gente for ler o versículo 2, que o Senhor ele fala que se passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama será em ti. Irmãos, esse versículo aqui fala o quanto o nosso Deus ele é poderoso. Aleluia. Porque creio eu, se a gente for passar pelo fogo, a gente vai se queimar. E se a gente passar pela água sem nadar, a gente vai se afogar. Mas ele nos mostra aqui que ele é tão poderoso que ele não vai deixar isso acontecer nem comigo nem com você. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero passar para a igreja que a gente tem que confiar no Senhor. Mas ele fala o quanto ele é poderoso em nossa vida. Mas ele nos ama mesmo, de verdade, porque na palavra fala que quem crê nele será salvo. E que ele nos ama tanto que ele deu o único filho dele, né? Para morrer por nós. E nós merecemos? Não, a gente não merece. Porque eu creio que se fosse eu não tinha coragem de dar minha filha para morrer por alguém. Né? E eu disse que não só eu, mas qualquer pessoa. Mas ele foi tão misericordioso e entregou o filho dele para morrer por nós. Agora eu pergunto a você: você tem feito algo para o Senhor e merece esse amor que ele fez por nós? Glória a Deus. Será que a gente está dando sacrifício ao Senhor? Porque ele já provou quanto nos ama, ele já provou o que ele pode fazer
para Ele? Será que a gente, você, será que a gente está dando perfeito louvor? Ou será que a gente está vindo aqui para a igreja só ocupar banco? Glória a Deus. Será? Você já se fez essa pergunta para você? Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Ou aquilo que agrada ao Senhor? Você já parou para perguntar? Eu não estou falando só de vocês, mas a mim também. Porque a gente tem que se colocar em si primeiro, né? E saber se a gente está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Aleluia. Então, irmão, se você ainda não fez essa pergunta ao Senhor, quando você for orar, ou você estiver fazendo qualquer coisa, pergunta ao Senhor, Senhor, eu tenho feito algo para te agradar. Senhor, será assim? Eu estou te servindo como tem que te servir? Se você não fez essa pergunta, faça. E creio eu que o Senhor ele vai responder. Porque o nosso Deus, ele precisa de sacrifício, né? A gente tem costume de só ir adorar o Senhor quando as coisas apertam. Mas não é assim. A gente tem que estar todo o tempo agradecendo ao Senhor. Porque se não fosse a misericórdia dele, nem eu nem você estaria aqui nessa noite. É verdade. Então você se pergunte assim, pergunte a Deus se você tem feito algo para agradar ao Senhor. E Ele vai te mostrar se você tem feito. E se você não tem feito, ou você acha que está fazendo aquilo que é aos olhos do Senhor é o que você tem feito, então glória a Deus, né? Se você tem feito algo que agrada ao Senhor. Mas se não, irmão, busca ao Senhor, peça a Deus sabedoria, peça para Ele discernimento, porque Deus, a gente sabe que nós é quem precisamos dele. Ele não precisa de nós. Glória a A gente Deus. sabe que se ele, que nem aquele louvor diz, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Glória a E Deus. nós não. Para você ver o quanto a gente depende do Senhor, né? Então que a igreja fique com essa meditação. Que os irmãos se perguntem, se reflitam se o que você tem feito é de agradar ao Senhor. Se não,